Olá, vamos falar agora sobre o sexto erro que mais ocorre nos bancos de dados Oracle, que é o erro HORA 00604. Quando você vê essa mensagem de erro, entenda que ele não é o erro principal. Normalmente tem outro erro vinculado e ao resolver aquele erro vinculado, este erro 604 também é resolvido. Ele indica que ocorreu um erro ao executar um SQL recursivo. O que é um SQL recursivo? É um SQL que é disparado por outro SQL. Então, quando, por exemplo, você faz um select no banco de dados, internamente o Oracle tem que pesquisar dentro do dicionário de dados se existe aquela tabela, se você tem privilégios. Ele faz uma série de consultas internas no dicionário de dados para poder te entregar o resultado que você pediu. Então, antes de executar o teu select, ele executa internamente outros selects, outros SQLs recursivos. Então, quando este erro ocorre, ele ocorre derivado de outra instrução. Ele está executando um SQL recursivo derivado de outra instrução. Ao resolver aquela instrução, normalmente esse erro também é resolvido. Se a gente vir numa janela de terminal e executar o utilitário OER, informando esse código de erro, ele vai dizer para a gente aqui, ó, se essa situação ocorreu, verifique o próximo erro na pilha de erros. O que é a pilha de erros? Normalmente, quando esse erro ocorre, você vai ver outros erros abaixo dele. Tente corrigir esses outros erros que esse daqui será resolvido. Dê importância aos últimos erros ali na pilha, não a este. Se isso não for suficiente, se você corrigir os outros erros na pilha e ele ainda continua acontecendo, aí essa mensagem indica para você contatar o suporte da Oracle. Eu fiz uma pesquisa no MyOracle Support para descobrir como resolver e como simular esse erro 00604. Eu achei aqui várias causas deste erro, mas não consegui simular essas causas. Uma delas, por exemplo, aqui, ó, erro ao fazer novas conexões do banco de dados. Se eu não me engano, essa daqui dizia que o parâmetro do número de sessões e de processos estava muito baixo. Os usuários não estavam mais conseguindo se conectar. E aí gerava esse erro HORA 00604 em outro erro indicando que aquele valor do parâmetro estava baixo. Quando você aumentava lá o parâmetro processos ou sessões, o erro era resolvido. O erro que indicava ali que o parâmetro estava com um valor abaixo do necessário e o erro 604. Aqui ele fala também de outros erros, criando usuários num banco com um PDB. Aqui ele fala de outro erro 604 ao apagar o arquivo. Aqui, se eu não me engano, era porque o arquivo tinha dados, aí o comando aqui tinha que ser diferente, por isso que dava um erro HORA 604 e este erro 1426 vinculado. Tem um outro aqui ao tentar criar dblink. Eu vi até um outro que era muito comum em versões anteriores do Oracle, quando o cara criava uma trigger de logon para registrar numa tabelinha de log, numa espécie de uma tabelinha de log de auditoria de erros. Toda vez que ocorria um erro no banco de dados, gravava esse erro numa tabela. Como que era feito isso? Através de uma trigger after error no banco de dados, after server error no banco de dados. Depois destes erros ocorrerem, ao identificar estes erros, a trigger fazia um insert numa tabela de log e fazia um commit. Aquele commit é que gerava esse erro HORA 0604 quando, por exemplo, o erro era disparado a partir de um select numa tabela inexistente. Eu tentei simular esse erro aqui no 12C, mas isso não ocorre mais no 12C. Ocorria o erro 604 em versões anteriores do Oracle. Então, este erro, como eu não consegui simular, a gente vai ficar só na teoria. O importante é você entender que é um erro decorrente da execução de um SQL recursivo que tem como origem outro erro. Pesquise sobre esse outro erro. Quando esse outro erro vinculado for resolvido, normalmente o 604 também foi resolvido. Pesquise mais informações no MyOracle Support. Se ocorreu durante o treinamento, deixe uma pergunta aí no portal. Ou se você já terminou o treinamento, me manda um e-mail, que eu também vou pesquisar junto com você e te ajudar a resolver esse problema. Eu finalizo agora esse vídeo. Obrigado pela atenção.